Paz do Senhor, meus irmãos. Essa madrugada queria deixar aqui uma reflexão para os irmãos, como na noite de ontem tive a oportunidade de adorar a Deus do lado do Diego, da qual me impulsionou a deixar uma mensagem no grupo aí nesse dia, da qual falei para ele que ia gravar algo que Deus tinha ministrado ao meu coração para dividir com os irmãos, e assim vou fazer. Nessa noite queria dividir uma mensagem que se encontra no livro do profeta Jonas, o capítulo de número 1. Na verdade, o mistério ele se encontra no versículo de número 8, aonde a Bíblia vai falar que então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Vou repetir, irmãos, a parte B do versículo. Eles começaram a fazer algumas perguntas para Jonas. A primeira pergunta é: que ocupação é a tua? E de onde vens? É a segunda pergunta. E qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ou seja, a Bíblia vai dizer que eles fizeram 4 perguntas, talvez 5, talvez sem pontuação aqui, mas é uma mensagem que todos nós conhecemos. A Bíblia vai dizer que Deus ele tinha uma mensagem para que Jonas entregasse em Nínive. A Bíblia vai dizer que havia muita maldade, a maldade daquela cidade ela tinha chegado aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que o profeta ele temeu e ele fugiu da vontade do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele compra uma passagem e ele embarca em Jope. Ele embarca em Jope e ele está indo para Tarsis. A Bíblia vai dizer que ele pega depois de comprar a passagem, ele entra adentro do navio. Lá no navio, a Bíblia vai dizer que ele adentra e ele desce para Jope, desce para o navio e desce para o porão. Primeira coisa que eu aprendo, meus irmãos, é que toda vez, meus irmãos, que nós vamos contrário à vontade de Deus, o resultado é só descer. Se os irmãos lerem no versículo de número 3 e no versículo de número 6, vai dizer que ele desceu 3 vezes. Mas a Bíblia vai dizer que Deus tinha planos para este homem, como tem planos para a minha vida e para a tua. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que este se levanta agora. O Jonas está no navio e se levanta uma grande tempestade, mas o texto vai dizer: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Porque eu quero te dizer que toda vez que nós saímos do centro da vontade de Deus, toda vez que nós fizemos o que não agrada a Deus, o que não foi o que Deus quer para as nossas vidas, Ele levanta uma grande tempestade nas nossas vidas. Mas em Lucas 8, em Mateus 8, em Marcos 4, a Bíblia vai dizer que Ele é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas ele levanta o vento quando nós estamos saindo do propósito. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os marinheiros temendo que a embarcação se quebrasse, todos conhecem, não quero chover no molhado, mas a Bíblia vai dizer que eles começaram a jogar fora o que fazia peso no barco, começaram a jogar as fazendas, a saber, a comida, começaram a jogar os mantimentos, o que ia dar sustentação para a viagem. Agora eles jogam no mar. Só que a Bíblia também vai relatar que cada um começa a orar ao seu Deus. Mas enquanto isso está acontecendo lá em cima, Jonas está preocupado num sono profundo lá embaixo. Despreocupado, perdão. Mas o que eu quero falar para ti nessa noite, a mensagem que corta para mim, a Bíblia vai dizer que depois que eles perderam tudo, que eles jogaram tudo, que não tinha mais o que fazer, agora eles foram acordar Jonas. Agora eles se preocuparam e perguntaram para Jonas qual era a sua ocupação, da onde ele vinha, de qual era a sua terra e de que povo ele era. E aqui, irmão, eu quero encerrar a mensagem neste versículo.
que não quero que se estenda, mas eu quero te dizer, irmão, que muitas vezes nós entramos, nós permitimos que pessoas venham adentrar no nosso barco. E nós perdemos muita coisa, porque demos ouvido a certo tipo de pessoas. Mas o certo, irmão, não era que nós viesse a perder, porque tu pode ver, a Bíblia vai dizer que os irmãos perderam, tiveram que jogar as coisas, os marinheiros tiveram que jogar fora, para depois perguntar quem era Jonas, de onde ele vinha, qual era a sua terra, de qual era o seu povo. Irmãos, nós estamos deixando pessoas entrar no nosso barco e nós nem perguntamos a que Deus serve, da onde ele vem, com que carga eles vêm, com que palavra eles estão trazendo para dentro do nosso barco, que educação, que ensinamento que eles estão trazendo para dentro do nosso barco. E muitas vezes nós estamos perdendo, tendo que se desfazer de coisas, porque nós estamos dando oportunidade para pessoas entrar no nosso barco, da qual nós nem conhecemos, irmão, com cargas. A Bíblia vai dizer, irmão, e aqui eu encerro, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47, a Bíblia vai falar que o profeta, ele é levado em visão. A Bíblia vai dizer que ele é levado ao mar, e lá tem um homem com uma trena, algo de medir, irmão. A Bíblia vai dizer que ele mede 1000 côvados e ele vai de água de tornozelo. Ele anda mais 1000 côvados e vai em água de joelho. Ele anda mais 1000 côvados e vai em água de lombo. Ele anda mais 1000 côvados e vai com que ele tem que mergulhar, que agora não dá mais pé. O que eu aprendo com isso, irmão? Eu quero falar contigo nessa noite. Eu aprendo, irmão, que tem pessoas, irmão, que só querem água de tornozelo. Então, se tu quiser viver do lado, ter uma comunhão com essas pessoas, se tu quiser ter um certo grau de intimidade com essas pessoas, tu não vai conseguir nunca estar em água de joelho, água de lombo ou mergulhar no Espírito. Por quê? Porque tem certo tipo de pessoas que querem água de joelho, água de tornozelo, e se tu quiser viver com elas, tu vai ter que regredir, irmão. Tu vai ter que sair da água profunda, da profundidade, para andar na água de joelho. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, e aqui eu encerro: cuida quem tu estás permitindo adentrar na tua embarcação, cuida quem tu estás permitindo adentrar na tua casa, irmão, porque muitas vezes nós compramos batalhas que não são nossas, irmãos, e amém, glória a Deus, nós somos levantados para isso, nós somos intercessores nesse tempo, mas muitas vezes, irmão, tu estás jejuando aconteceu comigo, pelas almas, irmão, e tu vai na casa da alma para orar por ela, ela está fazendo churrasco, irmão, eles não estão preocupados, e nós não. Por quê? Porque muitas vezes nós não oramos, porque muitas vezes nós não perguntamos qual é a batalha, não queremos informação. Então pega para ti, irmão, porque se tu quiser ter comunhão com certo tipo de pessoas que não querem águas profundas, tu vai ter que voltar pro raso. Mas Deus, ele quer que tu mergulhe no Espírito. Deus quer profundidade. O próprio Senhor Jesus, ele fala para Pedro: vai ao mar alto e jogai as vossas redes. Vai ao mar alto. O mar alto é lugar de profundidade, é lugar de intimidade com o Senhor. E, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, peço desculpa pelo áudio, pelo vídeo extenso. E irmão Diego, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus na tua vida, varão. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.